Quando a pessoa fala assim, poxa, eu quero só um investimento. Aí você vai o quê? Você não vai, de repente, investir naquelas áreas mais famosas. Você vai investir numa área que está crescendo, porque você vai ter uma valorização, porque é puramente investimento, né? Agora, poxa, eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero morar num local de high ticket, onde eu vou ter um networking altamente qualificado. Aí é outra história. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro e aqui comigo tem uma convidada mais que especial, que na verdade não é convidada, é quem manda nessa casa. Olá, eu sou a Cíntia Sávio e se você ainda não é inscrito no canal, te convido para inscrever nesse canal porque hoje a gente vai falar de dolarização por meio do mercado imobiliário dos Estados Unidos, mas a gente também fala nesse canal de mentalidade, empreendedorismo, de outros assuntos também que são muito bacanas, né? E a gente sempre recebe convidados muito legais. Hoje o nosso assunto aqui é dentro da nossa playlist de dolarização, né, Denis? E a gente vai falar do passo a passo para você que está pensando em comprar um imóvel nos Estados Unidos. Como é que é esse caminho? Como é que você faz? Né? Muitas pessoas querem comprar, não sabem onde começar. Então, hoje a gente vai falar do passo a passo para você comprar imóveis em Orlando e Miami. Certo, Denis? É isso aí. E para começar, a gente já sabe, uma dica para vocês é que é diferente dos Estados Unidos. Primeiro passo nos Estados Unidos para fazer uma compra de um imóvel, o que é? Então, antes de falar do primeiro passo, eu vou falar outra coisa. Eu vou falar como é no Brasil, pode ser? Claro. No Brasil é o seguinte, né? Você quer comprar imóvel, você vai lá e você sai procurando um imóvel. Então, você sai visitando o imóvel, você vai até o vendedor, ou você vai no corretor, você vai na construtora, visita os imóveis, até o momento que você gosta de um, você pede para reservar o imóvel, para você pensar ali alguns dias, para você ver se você consegue o financiamento de repente, né? Ou para ver quanto tempo que vai demorar para você resgatar o dinheiro da sua aplicação, se for à vista. E aí, depois você vai lá e dá o ok e compra o imóvel, né? Nos Estados Unidos, não funciona assim, né? Nos Estados Unidos, funciona como a primeira etapa de você comprar o imóvel é você viabilizar o dinheiro, que é como? Ou você já tem esse dinheiro em aplicação e você já verifica quanto tempo que demora para você resgatar ele, ou você vai atrás do financiamento bancário antes, né? Isso significa que você já vai financiar? Não. Mas isso significa que você já vai no banco e já vê o seguinte, tenho condição de comprar um imóvel? O banco te dá uma carta dizendo, Denis Pinheiro tem condição de comprar um imóvel de X, valor X, né? E com essa carta, aí sim você vai visitar o imóvel. Mas por quê, né? Por que isso? Porque é por conta da mentalidade americana de fazer negócios, né? Primeiro que tempo é dinheiro, time is money, né? Então, o vendedor nem recebe você para visitar o imóvel se você não comprova que tem condição de comprar o imóvel. Então, é assim que funciona. Mas eu não concordo. É assim que funciona. Enfim, é outro país, é outra cultura, é assim que funciona, né? Segunda coisa, mercado dinâmico. Se você vai visitar um imóvel hoje, gostou dele e vai pensar 5 dias, o imóvel não vai ficar reservado para você. Isso não existe nos Estados Unidos, pelo menos em Orlando e Miami, não. E aí o que vai acontecer? Esse imóvel ele vai ser vendido para outra pessoa nesse período que você está pensando, e aí quando você volta para comprar, você fica frustrado. Então, o que acontece? Você tem que estar pronto para reservar na hora que você encontrou. E como você fica pronto? Você tem que ter essa avaliação de crédito, né? O que você acha, Denis? Explica um pouco dessa avaliação de crédito. Como é que chama essa avaliação de crédito, né? É um pré-approval ou uma pick letter, né? Uma pré-qualificação ou uma pré-aprovação. Você, de uma forma muito simples, né? Isso que é importante saber, com base na declaração verbal ou escrita ali, que você vai conseguir, junto a um agente financeiro, a questão dessa aprovação. Mas é o primeiro passo. Primeira coisa, antes de visitar o imóvel, você tem essa aprovação. A gente te ajuda em todo esse processo também. Sim. Te conecta com o lender preferencial, que é a pessoa que vai ser responsável por financiar, por emprestar esse dinheiro para o seu financiamento. Né? Um ponto também muito importante nesse caso, né, é que você não precisa inúmeras comprovações. Esse momento é um momento que o americano também já é uma mudança de cultura, onde ele acredita no que você fala. É uma declaração verbal nesse momento. Ele vai te perguntar... Ou depende do agente financeiro, verbal, pode ou ser escrita, né? uma ficha que você preenche, mas é uma mera declaração. É uma declaração. Né? Você não tem que comprovar isso com imposto de renda ou nada. No que ela se baseia? Na parte do pagamento que você vai fazer à vista, né, você tem que ter esse dinheiro disponível.
Então, você vai demonstrar, em alguns casos, quanto que você tem em aplicação, né, para dar entrada, e quanto que você tem de renda para você ter capacidade de fazer o pagamento. Então, quanto eu pago à vista e quanto eu tenho capacidade de financiar. Basicamente isso. Né? E aí, com isso, ele te atesta. Você pode fazer um financiamento de um imóvel de até 1 milhão. Você pode você pode adquirir um imóvel até 1 milhão. Então, você está com essa cartinha no mercado, você vai com essa cartinha e fala, eu tenho uma pré-aprovação de um imóvel até 1 milhão, então eu posso fazer uma visita. Uma visita, uma reserva de unidade. Né? Então, aí você reservou a unidade, você tem ali como o brasileiro não está lá residente, né? A gente consegue 2, 3 dias para a pessoa fazer o depósito dessa casa. Então, você tem ali 48 horas para fazer o depósito dessa casa, já com a pré-aprovação do banco. Sim. E o que acontece, né? É importante falar, né? Esse processo, ele vai mudar de acordo com o agente financeiro que vai fazer sua aprovação. Mas ele continua sendo simples de qualquer jeito, né? Dependendo do agente financeiro, ele vai pedir uma outra informação a mais. Dependendo do agente financeiro, pode ser por ligação, pode ser por chamada de vídeo, pode ser por reunião, pode ser por preenchimento de ficha. Mas, de qualquer maneira, a regra americana é uma só, né? E ela preza por essa simplicidade. Então, a parte da Pick Letter, ela é uma parte rápida, é uma parte que não gera o compromisso da pessoa comprar. É importante falar, né? Porque é só uma análise de perfil. Eu tenho condição de comprar esse imóvel? Tenho. Então, beleza. Então, se eu tenho condição, eu vou nos vendedores e vou falar, eu vou olhar o imóvel porque eu tenho condição de comprar. Olha aqui, tenho a Pick Letter. Aí o vendedor vai falar, então pode vir. Então, você não é um curioso que vai fazer eu perder meu tempo. Você realmente tem condição de comprar. Você já tem uma pré-aprovação, né? Uma pré-qualificação de crédito. E agora você pode olhar, né? Um outro detalhe aqui que você falou também da reserva, né? Só para deixar claro, não é uma reserva, é basicamente o início do contrato, onde você tem o compromisso. Você fala para ele, vou ficar com esse imóvel, e você tem ali 48 horas para você fazer o depósito, né? Para cair na consultora, o depósito referente ao ato da consultora. Isso, consultor, o vendedor, enfim, quem quer que seja, né? Isso. Na prática, o americano mesmo, ele faz no mesmo dia. Mas como o brasileiro é estrangeiro, né? A gente normalmente consegue ali negociar 2 dias para que dê tempo dele fazer esse câmbio e tudo mais, né? Alguns vendedores falam assim, faz então aqui, deixa um valor de $2.000 aqui no cartão de crédito, né? Enfim, cada vendedor funciona de um jeito, mas na prática não existe reserva, né? Não é você reservar para você pensar. Quando você fala assim, essa reserva, né? Não é uma reserva, na verdade é um compromisso de compra. Você fala, beleza, eu vou ficar com esse imóvel, né? Vou comprar esse imóvel, né? E você só consegue falar isso na hora que você já tem a comprovação de que você consegue comprar. Ou uma demonstração de fundos, que você tem o dinheiro para comprar, né? E o vendedor não vai esperar 30 dias até você resgatar a aplicação. Então, é melhor você resgatar antes, né? Principalmente se o seu imóvel estiver pronto, né? E 2, se você for utilizar o financiamento, a carta de que você tem capacidade de financiar, que é a Pick Letter, né? É isso aí. Então, o primeiro passo que a gente passou aqui, pré-aprovação de crédito, Pick Letter ou pré-approval. Isso, né? Aí. Depois que a pessoa já tem a Pick Letter, já tem o pré-approval, que é a mesma coisa, só com nomes diferentes, qual que é o segundo passo? O segundo passo é ele encontrar o imóvel, né? E nesse segundo passo, então, de escolher o imóvel, qual é o passo, assim, qual que é o segredo para achar o imóvel certo, Cíntia? Bom, a gente descobriu, com base na nossa vivência, né, e na nossa própria experiência, que é fundamental você saber exatamente para que você quer esse imóvel. Né? Se você quer morar, você precisa de um imóvel para você morar, e aí você vai buscar uma região que atenda aquelas especificações da sua vida pessoal. Se você quer investir, você tem possibilidade de investir em imóvel residencial para alugar para alguém morar, ou imóvel de férias. Você tem que saber que tem uma diferenciação, tem imóveis residenciais que não podem ser alugados para férias. Então, se você quiser utilizar um imóvel de férias e quiser alugar quando você não estiver usando, você tem que comprar um imóvel, né,
que é destinado para isso, né? Que seja possível você alugar em Airbnb, em Booking, porque tem muitos imóveis que são proibidos de alugar e não tem jeitinho, né? A lei americana é clara, as regras são claras, o condado é claro e todo mundo cumpre as regras. Isso é ótimo, porque você, sabendo as regras, você utiliza elas a seu favor. Então, é super importante você saber isso. E não só isso, né, Denis? Quando a pessoa fala assim, poxa, eu quero só investimento. Aí você vai o quê? Você não vai, de repente, investir naquelas áreas mais famosas, você vai investir numa área que está crescendo, porque você vai ter uma valorização, porque é puramente investimento, né? Agora, poxa, eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero morar num local de high ticket, onde eu vou ter um networking altamente qualificado. Aí é outra história, né? Mas não dá para você comparar um imóvel em que você quer um networking com um imóvel que você está comprando para investimento. Se é um imóvel que você está comprando para investimento, você tem que comprar numa área nova, uma área que tem o potencial de valorizar mais do que a média de mercado. Então, a gente ajuda até a pessoa a buscar esse imóvel dentro desse objetivo, né? Porque, poxa, o que eu quero é financiar e que a locação pague o valor do financiamento. Então, eu tenho que buscar um imóvel que esteja numa região X, Y, Z, que tenha uma demanda de locação assim, né? Tanto a taxa de ocupação quando a gente fala em casa de férias, como também uma demanda de locação quando a gente fala de de casas residenciais, né? Então, a gente usa toda essa expertise que a gente tem justamente para ajudar a pessoa a encontrar esse imóvel, né? Mas independentemente com quem a pessoa esteja fazendo investimento, a nossa dica para você que está assistindo agora é: saiba exatamente qual é o seu objetivo, né? E imagine que você não tem que ir pelo primeiro que te apresentam. Pense que você precisa pensar qual é a média de valorização daquele lugar, qual é a demanda de locação, e você tem que fazer sempre essa conta do valor que você vai investir versus o valor que aquele imóvel vai te gerar, principalmente se for investimento, né? E residencial também, se a pessoa está pensando em morar, né? Sim. Tem as características da região, se ela bate com o seu lifestyle, né? Então, assim, tem locais que são mais reservados, tem locais que são mais família, tem locais que são, sim, traz luxo, né? Privacidade. Então, tem que trazer um pouco disso. Tenho filho, tenho criança, quero ficar muito próximo de uma escola de qualidade. Estou disposto a investir numa escola privada. Muita gente, assim, às vezes não precisa, porque a escola pública americana é muito boa. Então, eu quero ficar perto de uma escola pública de qualidade. Então, saiba que perto de uma escola pública de qualidade, você vai ter imóveis mais bem valorizados, porque essa é uma coisa importante também, né? Então, assim, e pensando na questão do investimento, né? Na questão do investimento, aí você tem uma série de nuances, né? Localização no imóvel é rei, né? Se você... É uma coisa que não muda, errou não. A localização já era. Primeiro ponto é a localização. Outro ponto importante, que a gente já comentou em alguns momentos, né? Não compre com olhar de brasileiro, simplesmente, né? Um imóvel, principalmente se você está pensando em investimento. Se você vai comprar pensando para uso pessoal, você saiba que você vai ter uma questão ali. Então, a arquitetura, né, do americano, coisas simples do dia a dia, como, por exemplo, carpete, né, uma coisa que o americano valoriza muito, banheiro é uma coisa que o americano valoriza muito. Então, se você pensa numa revenda, se você pensa numa locação, são características de imóveis que o americano valoriza. Isso sem pensar na fachada e tudo mais. Então, é super importante você pensar o que o americano valoriza, que é a questão do público-alvo. Então, na escolha do imóvel, aí é super importante pensar, não eu quero 3 ou 2 dormitórios, e pensar simplesmente no valor que você vai investir, mas nas características do imóvel que vão te permitir um melhor retorno financeiro. E aí a gente tem uma série de fatores que são ali como se fosse um tempero para você conseguir ter aquele investimento no ponto certo, né, Cíntia? Exato. E uma coisa, né, Denis, que eu acho, né, eu sempre falo, né, eu acho que mesmo que a casa seja para pessoa, ou imóvel, apartamento, seja o que for, Miami ou Orlando, mesmo que seja para pessoa, ela tem que ainda ter um olhar do mercado. Por quê? Porque ninguém quer fazer um investimento para jogar dinheiro no lixo, né? Não existe isso, né? De você comprar um negócio que depois não vai valer nada ou você não vai conseguir revender. Então, assim, mesmo que a pessoa
tenha exigências pessoais, ela deve saber como o mercado funciona. Ainda que ela vai escolher uma ou outra coisa em desacordo com o que o mercado funciona, ela pelo menos está ciente. Eu gosto que as pessoas façam negócios cientes, porque eu gosto de fazer o negócio conhecendo as regras, né? Se você me conhece, você sabe, né? A coisa que eu mais, né, fico incomodada é de não saber o detalhe, de fazer um negócio meio no escuro. Eu não gosto. Então, por isso, eu valorizo bastante que as pessoas saibam. E aí, ok, por exemplo, eu sei que para eu alugar uma casa, o americano gosta de banheira. E eu vou alugar para um americano, né? Mas eu não quero a banheira na minha casa. Então, ok, eu sei que ele gosta da banheira e eu não quero a banheira. É uma opção minha, eu estou ciente. Agora, é diferente de eu ir lá e escolher simplesmente sem saber que é um ponto importante para o americano e depois, né, vou lá e tenho que comprar uma banheira a mais porque tô com um problema de locação, entende? E uma coisa super importante é que a gente fala que assim, eu vou alugar para um americano, né? Parece assim, É. que eu quero alugar para um americano. Não é que assim, a gente está falando assim, é uma questão só para ficar claro. A gente fala que tem muito brasileiro em Orlando, por exemplo, né? Tem muito latino ali na Flórida como um todo, mas mesmo assim o que acontece, né? É muito mais americano. A gente está nos Estados Unidos, a gente não pode esquecer isso, tá? Porque às vezes a gente vai com a cabeça de brasileiro, vê aquele momento, aquele feriado que a gente vai, aquela época do ano que o brasileiro costuma ir para Disney, né? E aí acaba encontrando muito brasileiro, ou mesmo tem muitos brasileiros morando, mas mesmo assim eles não é a maioria é Eles não americana. são, Por sim. isso que a gente comenta que quem vai alugar seu imóvel, principalmente, né, vai ser o americano. Então, por isso, se você quer ter casa cheia, se você quer ter rentabilidade, você tem que pensar com a cabeça do americano, do seu hóspede, né? E assim, se você vai comprar uma casa residencial e vai alugar para alguém morar, ainda tem uma chance boa de algum estrangeiro alugar, mas não só brasileiro, tem venezuelano, tem, enfim, tem canadense, tem de todas as nacionalidades ali em Orlando, né? Então ainda tem ali um percentual um pouco maior de estrangeiros que tem a possibilidade de alugar e ainda assim são mais americanos. Agora, casas de férias, o percentual de estrangeiros que vai alugar uma casa de férias, principalmente uma casa de férias ali, voltada para o público de casa de férias, o percentual de estrangeiro é bem menor, né? Porque a maior parte do turismo dos Estados Unidos é americano mesmo, né? A gente sempre fala, né? 75 milhões de turistas por ano, é muita gente, né? E a maior parte desses turistas são americanos, né? Isso falando de Orlando, né? Falando de Orlando, exato, né? Miami, a gente já tem um mix mais de estrangeiros, né? Tanto para morar quanto para passar férias, né? E um ponto importante também, assim, que eu acho que é importante vocês pensarem, né? A gente com cabeça de brasileiro, o que acontece muito no Brasil? Você tem grandes construtoras que constroem prédios e apartamentos. E prédios e apartamentos é comum a pessoa comprar e já pensar, eu vou comprar um prédio de uma grande construtora. Mas casas no Brasil, muitas vezes você compra o terreno no condomínio, vai construir sua casa e tudo mais. O modelo americano é diferente. As grandes construtoras também constroem as casas. Então, assim, só para você bater uma ideia, né? A Lennar é uma das grandes construtoras, ela briga ali entre a primeira e segunda ali, e ela entrega, se pegar a quantidade de casas que ela entregou no passado, dividir pela quantidade de minutos que teve ano passado, foi uma casa entregue a cada 5 minutos. Então, assim, insano, né? É insano. Uma casa a cada 5 minutos. Uma construtora só entregando uma casa a cada 5 minutos. É muito grande o volume de casa. Então, o modelo é diferente. Não é aquele negócio que a gente vai, compra um terreno e vai construir. O modelo lá, você compra a casa. Tá? Esse é o modelo padrão. Então, é importante saber que é dessa forma que funciona o mercado. Tem terreno para vender? Tem terreno para vender. É uma boa oportunidade? Olha. Depende. Na grande maioria, não. Tá? Porque o que acontece? A gente estava conversando ontem com um colega de negócio ali, né? Uma oportunidade de negócio, e no meio da conversa, um falou para a gente o seguinte: eu tenho uns 4 terrenos ali e não consigo vender, não consigo um parceiro para entrar para construir comigo, para uma construtora. Porque a construtora ela faz uma análise de mercado, arremata grandes lotes e cria uma comunidade, que é uma outra questão. Ela arremata grandes acres, grandes áreas, né? E são áreas enormes onde que ela vai construir uma comunidade. E essa comunidade, ela tem que ter uma estrutura para atender aquela comunidade. Então, o condado, para liberar a construção daquilo, ela vai ver se tem escola suficiente, vai ver se tem
a estrutura suficiente para atender aquela comunidade. E por isso que não funciona essa questão de comprar um terreno e construir, comprar um terreno e construir, ou funciona de uma forma assim, com mais dificuldade do que funciona no Brasil. É um modelo totalmente diferente. E o que acontece, né? A construtora, que é grande, ela inclusive tem um poder aquisitivo até para influenciar nesse desenvolvimento do condado, né? A Lennar mesmo, ela fez uma rodovia, né? Para ligar a área que ela ia construir, né? A Orlando, né? Então, essas construtoras grandes, elas têm esse poder. As construtoras pequenas não têm. Né? Então, na maioria das vezes, não é um bom negócio, né? Mas caso a caso, óbvio que a gente não pode aqui generalizar tudo, mas na maioria das vezes é assim. Poxa, quero comprar um apartamento. Eu não vou construir um apartamento, eu vou comprar de uma construtora. A mesma coisa acontece com casas em Orlando e Miami, né? Assim, o americano não pensa, eu vou construir. Ele pensa, eu vou comprar uma casa de alguma construtora que constrói, né? Então, na maior parte das vezes acontece isso. E aí, né, por exemplo, tem até alguns condomínios famosos aqui no Brasil, que nosso cliente outro dia estava olhando lá, o Bela Colina, né? Um condomínio maravilhoso. No Bela Colina, você constrói, mas não é que você constrói. Você chega lá... Não é a planta que você quer, não é do jeito que você quer. Não, você chega lá, você tem... como se fosse um prato daqueles fast foods, daqueles... aqueles italianos, que você chega lá, você tem um mix ali de ingredientes e você mistura ali na hora. Então, a consultora, ela tem 3, 4 plantas, né? Que seriam 3, 4 massas, fazendo esse paralelo, né? E aí, você aumenta aqui uma garagem, diminui uma garagem, aumenta um quarto aqui, diminui um quarto ali. Esse aqui tem piscina, esse aqui não tem piscina. Mas é mais ou menos assim que funciona o Bela Colina, né? Como em outros lugares também. Então, você construir do zero, não que não existe, existe. Mas isso vai muito assim, por exemplo, Flávio Augusto, com a casa de 35 milhões dele, ele construiu do zero. Né? Aí num ultra luxo, né? Ou você vai para um ultra luxo e você vai construir sua casa, né? Ou você vai pagar mais caro para construir sua casa. Se a sua casa é de baixo, médio e alto padrão, você vai pagar mais caro para escolher um terreno do zero e pegar uma construtora do zero para construir sua casa. Então, né? Lembrando assim, então, o modelo americano de construção, principalmente na Flórida, é um modelo onde você tem uma linha de produção. Então, isso faz com que você tenha uma economia na construção por parte das construtoras e barre uma questão de você construir a sua própria casa. Quando você vai construir sua própria casa, é normalmente uma pessoa que quer algo muito exclusivo, né? Algo totalmente diferenciado, e a pessoa que quer algo desse tipo é alguém que vai investir milhões de dólares nisso. Realmente em Miami, por exemplo, vai ser casas ali na região do Jeff Bezos ali, né? Em Orlando vai ser assim, condomínios muito específicos para isso, ou até uma casa isolada, mas altíssimo padrão. São, assim, casas acima de 10 milhões de dólares em geral. Eu tava até pensando num paralelo, eu penso sempre em paralelos, né? Que eu achei engraçado aqui agora, que é o seguinte, é como se você comprar um carro, né? Você vai comprar um carro, você vai numa grande montadora, você não vai na mecânica. Porque a mecânica, ela jamais vai conseguir fazer um carro mais barato do que a montadora. Agora, se você é o Batman, você vai mandar fazer o seu carro. Entendeu? É isso aí. Paralelo perfeito. Entendeu? É isso, mais ou menos, né? Mas, enfim, né, Denis? Vamos lá. Então, segundo passo, escolher o imóvel. De acordo com o seu objetivo, de acordo, né, enfim. Recapitulando os passos. Primeiro passo, Pick Letter, né? A pré-aprovação, você vai passar no banco e vai se qualificar como um comprador real. Segundo passo, escolher um imóvel. Escolher um imóvel, vamos para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo, Cíntia? O terceiro passo aí é você efetivar a compra, fazendo a reserva, como você falou que não é a reserva, é um compromisso de compra. Então, assim, fui lá, tenho a Pick Letter, gostei do imóvel, reservo na hora. Por que eu reservo na hora? Porque... Gente, é incrível. Nos Estados Unidos, um imóvel que está 30 dias para vender, ele está encalhado, né? Assim, em Orlando, né? Desculpa, né? Até corrigindo. Em Orlando, o imóvel 30 dias para vender está encalhado. Em Miami, os imóveis também vendem muito rápido. Os empreendimentos, em um ano, às vezes está tudo vendido. Às vezes menos que isso está tudo vendido. Então, assim, encontrei o imóvel que eu quero, compre. Né? Na hora, não perca essa oportunidade. Por quê? Porque depois ele vai ser vendido e você não tem 5 dias para você esperar, né? Na semana passada, por exemplo, a gente estava com um cliente, semana passada não, 10 dias atrás, estava com um cliente, ele tinha 3 casas e bastante ele tinha gostado das 3 casas. Poderia ser qualquer uma das 3. Localização, muito perto do Clubhouse, muito interessante. E aí ele precisava organizar o fluxo financeiro da entrada dele. Isso. E aí ele pensou, poxa, eu preciso de tal data. Quando a gente voltou a falar, as 3 já não estavam mais disponíveis. E assim, isso 2 dias. 2 dias, é muito rápido. Então assim, eram 3 casas, o cliente estava aberto para qualquer uma das 3,
né? Ele só precisava se organizar com o fluxo financeiro, né? E aí, 2 dias depois, as 3 já tinham sido vendidas. Ele ficou frustrado, tá? Porque agora só vai ter um pouco mais longe do Clubhouse. Inclusive, agora as que estão com preço um pouco maior também, né? E aí a gente falou pro cliente, olha, você tem certeza, né? Você não quer fazer agora, você vai ter 48 horas para mandar né? Para fazer essa transferência. Ele falou, não, eu prefiro ficar mais seguro, eu vou voltar pro Brasil amanhã, e chegando lá, vou sentar com o meu gerente financeiro, eu já dou um retorno. Ele deu o retorno, já não tinha mais as 3 casas. Então, ponto né? importante, na hora de fechar o contrato, não é que nem no Brasil, é rápido. Senão você perde o imóvel. Porque assim, o mercado aquecido, e enquanto você não foi ali, não firmou o compromisso de depositar ali em 48 horas. Às vezes a gente consegue 3 dias ali para o cliente, dependendo do que for, mas é um compromisso rápido, né? Sim. E aí enviar a documentação para preparar o contrato. Porque como é que funciona? Escolhi o imóvel, vou fechar. A gente manda a documentação para o vendedor, para a construtora, para quem Que é a pick letter, né? Vai mandar a pick letter, vai mandar os documentos, né, para bater o contrato em si, né, que é o passaporte, endereço e tudo mais, para preparar o contrato. E você, dentro disso, você tem o prazo também para você fazer o depósito. Então, 48 horas, fez o depósito, chegou, toca a documentação, aí anda, né? Basicamente, fechou o contrato, certo? Certo. Então, fora isso, tem algum detalhe importante nesse momento? É muito prático, muito prático, muito rápido. Assinou o contrato online. Você, na verdade, não precisa nem visitar o imóvel para você comprar, né? Você pode analisar ele digitalmente. Tem muitos clientes nossos que eu quero comprar uma casa em Orlando, a próxima vez que eu for em Orlando, já vou ficar na minha casa. Então, a pessoa olha a casa toda nos materiais, né, digitais, fecha a casa, fecha o contrato digitalmente, né, e depois, quando ela vai, ela já fica na sua própria casa. Isso é possível, né, você não precisa nem visitar a casa pessoalmente. Mas vamos supor que você tenha visitado, você foi lá, já fez a reserva, o contrato é gerado muito rápido, você assina o contrato também de forma digital, assinatura digital, chega no seu e-mail. E aí, se é uma casa que está em construção, você tem que ver o prazo de entrega. Se não é uma casa que está em construção, se é uma casa que está pronta, você já vai entrar automaticamente no processo de financiamento. Aí sim é que você vai financiar. Primeiro passo, pick letter, uma pré-aprovação de crédito. Segundo passo, escolher o imóvel. No terceiro passo, você foi lá, assinou o contrato e depois da assinatura do contrato, aí vai ver o time certinho ali de quando vai ser a entrega para você começar a trabalhar a questão do financiamento em si. Você tinha sido pré-aprovado e agora é a aprovação final, ver as condições exatas daquele momento para você fazer o financiamento, certo? É isso aí, que é o quarto passo. Mas eu começo logo depois que assino o contrato ou como é que funciona isso? Assinei o contrato, já vou para o financiamento, como é que funciona? Se a casa estiver pronta, você já vai financiamento, time is money, lembra? Mentalidade americana de fazer negócios, né? Você tem um prazo, inclusive, para você concluir esse financiamento, né? Não é ad eterno, né? Ponto importante, quem determina a data do closing, que é a data da assinatura do contrato... Da escritura, digamos assim, né? Isso, a data da escritura, que é a transferência do documento em si, é a Title Company. Então, você vai ter mais ou menos ali cerca de 40 dias, se a casa estiver pronta, para você fazer esse processo de financiamento para fazer a construtora junto com o vendedor junto com a Title Company ali, né? A construtora tem que preparar a documentação para fazer a transferência. Você vai ter que ter ali fazer uma vistoria na casa, a gente fazer uma segunda vistoria. Isso são passos que vão ser pela frente, né? Estou antecipando. Tá antecipando. Tô que nem você, tô falando antes. Mas nesse momento, o que acontece? Que momento que a gente vai fazer esse financiamento, então? Depende, né? Se o imóvel estiver em construção, vou fazer o financiamento só perto do closing, né? Ou seja, o closing lá entrega, né? Se o imóvel já estiver pronto, eu entro no financiamento já, né? Perto do closing, quanto tempo perto do closing? 60 dias antes, né? Isso. Aí vai buscar essa aprovação, né, final, né, para escolher o banco certinho que você vai fechar 60 dias antes. E o que é legal nesse momento? Nesse momento é olhar como é que está ali, vamos dizer assim, você abre o cardápio de novo e vê qual banco está com a melhor taxa, qual banco está com a melhor condição e você vai escolher a menor taxa, a melhor condição naquele momento. Isso é uma coisa super importante porque está sempre o jogo em aberto e a tendência agora do momento é a queda de taxa de juros americana. Então é um momento fantástico também para você fazer a compra, assinar o contrato agora com um preço bom e aí colher ali na frente uma taxa de juros ainda menor, que tem uma tendência de queda de juros muito boa. O importante, eu não ia abordar isso, mas já que você abordou, só falar o seguinte, né?
Ah, mas então eu vou esperar baixar a taxa. Seguinte, ó, baixou a taxa, aumenta o preço dos imóveis, né? Por quê? Porque baixou a taxa, todo mundo vai querer comprar na hora que baixou a taxa. Então, é a lei da oferta e demanda, os imóveis, né? Não é da noite pro dia que nascem novos imóveis, né? Então, os imóveis que estão disponíveis, seja em construção ou já prontos, o preço vai aumentar. E aí, por isso que é bom você comprar agora. Por quê? Ah, mas eu comprei com uma taxa alta, o que vai acontecer depois que baixar a taxa? Eu refinancio e mudo essa taxa, né? Na verdade, não é nem alta, né? Para o brasileiro, a taxa é muito baixa, né? Para o americano que não está acostumado com essa taxa. Mas a gente está com uma taxa entre 6% e 7% ao ano para o brasileiro, sabendo que a gente está com a Selic de 15%, né? Isso. Então, é menos da metade a taxa para o brasileiro financiar o imóvel nos Estados Unidos, né? Mas o que eu queria falar não era nem isso. O que eu queria falar com base no financiamento, que é o seguinte: ah, mas poxa, eu comprei uma casa pronta, eu vou ter que esperar 60 dias para receber a casa, então o processo de financiamento demora 60 dias. Não é bem assim. A casa está pronta, você pode receber ela em 45 dias, em 30 dias, você já vai dar entrada no financiamento e vai fazer as coisas mais rápido. Mas a casa ainda vai ser entregue, o apartamento vai ser entregue, você dá a entrada com 60 dias antes, porque você consegue fazer o processo e não tem nenhum problema no meio do caminho, né? Você consegue fazer o processo ali com um tempo bacana para dar tempo de você enviar todos os documentos e tudo mais. Mas o processo, quando a casa, o imóvel está pronto, ele costuma ser mais rápido, né? Então, às vezes a pessoa consegue, poxa, eu tenho férias, daqui a 60 dias ela já consegue ficar na casa dela se ela comprar hoje o imóvel, né? Sim. É prático, né? Rápido, né? Um ponto importante, lembra do primeiro passo que você fazia a pré-aprovação com base na declaração sua escrita ou verbal ali? Nesse momento, né? É a hora que você vai comprovar realmente que você tem os fundos, né, para a entrada e também a renda suficiente para você fazer o parcelamento. Então, nesse momento, você vai fazer essa comprovação. Agora é a hora-chave, agora é difícil, vai ser difícil de comprovar. Não, é muito simples de comprovar. Como é que você comprova a renda? Se você é uma pessoa que está assalariado, trabalha, tudo mais, você vai apresentar o seu olerite. Se você é uma pessoa que você tem uma questão que é uma empresa, que normalmente é o nosso público, é empresário, né? é um profissional liberal, né? Que tem uma clínica, alguma coisa, né? Que de repente tem uma participação, né? Você vai apresentar o quê? Você vai apresentar apenas uma carta do seu contador. Tem um modelo de carta de contador, a gente vai passar o modelo de carta de contador para você, onde vai declarar, o seu contador vai declarar ali para você o rendimento nos 2 anos anteriores e no ano vigente, e basicamente é isso, apenas isso, para comprovar sua renda. E para comprovar a questão da entrada, você vai ter ali a questão da entrada comprovada ali com base num extrato bancário. Simples assim, comprovou, e você vai ali, às vezes pede um ou outro documento a mais ali, mas basicamente esses 2 documentos vão precisar. E aí os outros documentos pessoais, né, para você ter a questão do financiamento e só, tá? É muito simples e muito fácil. Uma coisa que o brasileiro sempre pergunta: nossa, mas e o imposto de renda? Não vou precisar mandar o imposto de renda, né, Denis? O que você responde quando alguém pergunta isso para você? Não precisa, porque o americano, a gente é tão complexo que ele nem entende o nosso imposto de renda. O que ele vai olhar é a carta do contador. Simples assim, ó, 3 linhas. Você vai ter sua renda em 2 anos anteriores, 3 números e a declaração que, ó, eu sou o contador, declaro que você que é comprador teve a renda X, Y e Z. E acabou. É simples assim, uma cartinha de uma folha. Mas nossa, meu lender brasileiro ele pediu. É uma questão do seu lender, não é uma questão da lei americana. Eles não pedem isso, os bancos não pedem isso. Os bancos pedem o quê? A carta do contador. É isso, é assim. O americano trabalha com carta, né? Vai entrar na faculdade, é uma carta de recomendação da escola, né? Eles trabalham com carta. Só que tem uma coisa que é super importante que a gente precisa falar para vocês. Em paralelo com o processo de compra, tem uma questão de você estruturar uma empresa para fazer essa compra, porque você pode comprar tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, e a gente sempre indica fazer a compra na pessoa jurídica por uma série de fatores. A gente não vai abordar esses detalhes aqui, a gente aborda isso em outro vídeo, ok? Isso. Aqui que é importante você saber só o seguinte, que comprar na pessoa jurídica faz com que você te proteja, faz com que você gaste menos com impostos. Sim. Isso vai te proteger de uma série de formas. E a gente te ajuda nesse processo, tanto de abertura da PJ, né, que vai abrir uma LLC, e a gente explica isso no próximo vídeo, e também a gente faz a abertura
da conta corrente, Isso. certo? Então é isso, porque esse é um processo paralelo que você faz, né? Que vai de acordo com uma opção sua. Quer comprar na pessoa física, a gente não indica, né? Mas esse não faz parte do processo de compra em si. Mas se você quiser se resguardar de uma forma tributária um pouco melhor, né? Pagar menos impostos, né? E até de uma maneira jurídica também mais legal, você vai paralelamente abrir a sua LLC, que é uma PJ que não tem nada demais, que é como se fosse uma limitada no Brasil, né? Uma ME, né? Uma holding familiar, enfim, né? Cada um vai pensar de acordo com a sua realidade ali. Que é uma empresa para você colocar esse imóvel em nome da empresa e a empresa vai ser sua, né? Então, paralelamente, você vai abrir a empresa, vai abrir a conta corrente, vai enviar o dinheiro, a gente te ajuda também nesse processo. E por que que é importante você ter abordado isso também, né, aqui, né? Porque na hora do financiamento, se você vai colocar o imóvel na pessoa jurídica, essa empresa tem que estar aberta, né? Então, isso você vai utilizar na hora do financiamento, né? Legal. Aí o que aconteceu, né? Depois do passo do financiamento, a casa está quase ficando pronta, né? Um ponto super importante é o seguinte: eu, como comprador, eu tenho que atestar que a casa está de acordo com o contrato certinho, né? Então a gente tem um ponto aí que é a questão da vistoria do imóvel, certo? E, poxa, mas como é que eu vou fazer vistoria no imóvel se eu tô aqui no Brasil, Cíntia? A gente faz. A gente faz, porque você pode fazer a vistoria ou você pode determinar que alguém faça, né? Então, a gente costuma fazer, como eu falei, tem cliente que ele fecha a compra aqui no Brasil e ele só vai para os Estados Unidos quando ele já está com a casa dele pronta, ele já vai e já se hospeda na casa dele mesmo, né? Então, todo esse processo a gente faz, nossa equipe, a gente faz a vistoria do imóvel para o cliente, né? E o que é legal? Se você compra um imóvel novo, você faz a vistoria ali e aí uma série de coisas que, de repente, precisam melhorar, você pede, solicita, a construtora arruma já, né? Antes mesmo de você receber a casa, né? Então, tem várias vantagens de comprar um imóvel novo, né? A gente gosta muito dessa questão do imóvel novo, porque ele é um bom investimento, ele é um investimento que valoriza, é um investimento que te traz uma rentabilidade mais interessante na maioria dos casos. E tem essa questão também do trabalho e da garantia do imóvel, né? Então, você vai lá, faz a vistoria, tem isso aqui para arrumar, a consultora vai lá muito rápido e arruma. E depois você faz uma outra vistoria para saber se está tudo ok, né? E aí, quando tiver tudo ok, você vai receber o imóvel, né? Certo. Então, a gente está lá. Pré-aprovamos o crédito, escolhemos o imóvel, assinamos o contrato, fechamos o contrato de financiamento. Sim, já paralelamente a isso, já abri minha empresa, já tenho a conta corrente da empresa, já mandei o dinheiro, né? Foi feita a vistoria, pequenas correções já foram pedidas e já foram realizadas. E agora? Chegou a data do closing. O closing. O que é o closing, Denis? O closing é o momento que sentam as partes envolvidas, né, para fazer as trocas, né? Então, o banco ele vai entregar o dinheiro para a construtora do financiamento, você vai pagar o restante da entrada para a construtora vai entregar esse imóvel pronto e entregar as garantias para o comprador. E quem garante tudo isso? A Title Company, que é como se fosse um cartório no Brasil, mas que ele tem uma responsabilidade um pouco maior, onde ele garante que tudo isso aconteça de uma forma prática, segura e muito interessante, né? Agora, eu vou precisar ir para os Estados Unidos para fazer isso? Algumas vezes sim, algumas vezes não. Como eu falei, tem clientes que só vão para os Estados Unidos depois que eles já estão com a casa. Outras vezes, por alguma exigência específica, ou da construtora, ou do condado, ou do banco, né? Aí você precisa estar presente na hora do closing, que você vai estar presente na Title Company. Mas o que é legal trazer aqui a figura da Title Company? Embora ela pareça com um cartório no Brasil, ela não é um cartório, né? Ela é muito mais do que um cartório, né? Porque ela garante que todas as partes cumpram o seu dever, né? Então, você vai depositar o dinheiro para a construtora na conta da Title Company, né? A Title Company é que depois vai passar esse dinheiro para a construtora, né? A construtora já entregou as chaves para a Title Company, é ela que vai entregar para o cliente, né? Você gosta de falar do botão mágico, é como se fosse um botão mágico e tudo acontece. Porque no Brasil tem aquela coisa assim, mas eu vou transferir o dinheiro para o vendedor e se ele não assina a escritura, né? E aí existe até uma
ação no Brasil judicial que se chama adjudicação compulsória, se não me falha a memória, acho que é assim que chama, né? Advogados, me perdoem se eu errei aí, mas que é para quando a pessoa pagou o imóvel e o vendedor não passou a escritura. Então, existe até um tipo de ação específica, porque é uma coisa tão comum no Brasil que acontece, né? E nos Estados Unidos, como fica na mão da Title Company, né? A Title Company só paga as partes, só entrega o imóvel se tá todo mundo ali cumprindo o seu objetivo, né? O seu objetivo não, desculpa, o seu dever, né? Então, resumindo, o que a Title Company é? Ela se assemelha a um cartório no Brasil, mas ela garante muito mais do que o cartório. Ela garante que cada parte cumpra, né, o seu dever, para que todas as partes juntas cheguem no objetivo. Então, o comprador fez a parte dele, o vendedor fez a parte dele e o banco fez a parte dele também. Então, ela conecta todas essas partes num único ato muito rápido e a partir do momento que você assinou na Title Company, você já pega a chave do seu imóvel, que já está em poder da Title Company, né? E o processo de compra é finalizado, né? Eu costumo até comentar que tudo isso aí é como se fosse um botão mágico. Eles apertam o botão mágico, se cada um cumpriu o seu requisito, cumpriu a sua obrigação, todo mundo vai receber isso. Você recebe a sua chave, a construtora recebe o dinheiro dela, o banco recebe o crédito dela, cada parte ali só apertou um botão mágico. E esse botão mágico é a Title Company. O modelo americano é fantástico. Então, dessa forma, quando você assinou, pegou as chaves, conclui-se o processo de compra. Sim. Só que tem alguns detalhes aqui que é importante a gente lembrar, por exemplo, nesse processo que anda em paralelo, né? O nosso cliente vai esperar pegar a chave para fazer lá a decoração? Não, a gente já ajuda, se for o caso, em alguns casos, quando a pessoa vai fazer um investimento, por exemplo, numa casa de férias. Né, uma casa de férias nova, né? Uma casa de férias nova. Que é o que tem uma melhor rentabilidade, de fato, né? Um imóvel novo que ele vai precisar decorar, imobiliar. Sim. Né? O que vai acontecer nesse momento? Você não precisa esperar você receber a chave. Você já tem a casa, então você vai começar a já trabalhar a decoração dessa casa. Para que você não fique com esse dinheiro parado. Né? Então, no momento ali que você assinou o contrato, já tem ali o contrato de compra, a gente também conecta você com o decorador, certo? E aí, como é que funciona esse processo? Um pouco antes, né, só para facilitar o entendimento, pensa que é como se fosse uma árvore, né? Então, você tem a parte ali de você saber o seu objetivo, tal, de você buscar pick letter, né? E você buscar o imóvel, então você está no tronco. Na hora que você vai, você fechou a casa, você começa a abrir alguns galhos, né? Então, você continua com o processo de compra em si, mas a gente já falou de um processo paralelo aqui, que é a abertura da LLC, da conta corrente, né? Você pode fazer isso antes mesmo, né? Até isso lá na fase da pick letter você pode fazer isso já, mas você pode fazer isso também em paralelo, né? E aí aqui é um outro braço que a gente abre também que é paralelo, que, poxa, eu fechei a casa, eu já posso ir trabalhando na decoração. Como? Eu vou pegar a planta da casa, eu já vou escolhendo o decorador, a gente ajuda também nisso, né? Mas eu já vou escolhendo o decorador, eu já vou definindo o orçamento, eu já vou definindo o tipo da minha decoração, né? A decoração também é um segredo ali para você ter uma alta demanda de locação, né? Então tem algumas características na decoração especificamente que te fazem alugar mais ou menos, né? E aí você já pode ir trabalhando nesse projeto de decoração, né? E assim que você recebe a casa, o projeto já está pronto e o decorador entra lá com toda a equipe, né? E faz a mágica acontecer, né? O decorador ele só vai poder entrar de fato na casa depois que você tiver com a chave. Depois da Title Company, né? Mas você já fez o quê? Você já antecipou o projeto, ele já antecipou compra e ele vai precisar fazer só o quê? Só a montagem. Sim. Então vai se acelerar muito mais. Então você ganha uns 2 meses ali e você ganha a pessoa 30 dias no máximo você tem sua casa entregue ali totalmente pronta para você utilizar. Sim. Um outro detalhe também para casas de férias ou para imóveis que você vai alugar do tipo em Airbnb é a conexão, né, que você vai ter que ter com o administrador. A pessoa que vai ter que fazer a gestão da sua casa. Então, aqui é um outro parênteses, né, que nem todos os imóveis, nem todos os investimentos vai ter isso. Se você for morar, por exemplo, se for uma casa para você morar, você não vai ter um administrador, mas a gente vai te conectar também ou com uma imobiliária focada na questão de casas residenciais para fazer o aluguel da sua casa ou do apartamento, né, para casas residenciais, ou com um administrador de imóveis que é diferente de uma imobiliária,
é uma outra coisa, é uma questão ali que a casa de férias, apartamentos voltados para férias, é muito mais parecido com hotelaria, né? E é importante você ter essa pessoa administrando o seu imóvel. E isso aí a gente vai conectar também você um pouquinho antes, porque quando você entregar as chaves quando você receber as chaves, já começa a ter algumas obrigações por sua parte. Como, por exemplo, conta de água, conta de luz, tem que passar tudo isso que está no nome da Assim construtora. como no Brasil, né? Passa para o seu nome. E quem vai ficar responsável por isso, quem vai tomar conta disso, é o administrador. Porque Sim. você não vai estar no Brasil se preocupando com isso. Você vai ter uma pessoa que vai ser como se fosse o CEO da sua empresa, sua casa. Se for um investimento, eu considero que ela é uma empresa que tem que rodar e que você é só a pessoa que é dona e que você só quer ver os dividendos dela e aproveitar e usufruir dela quando precisar. Quando você precisar, quando você quiser usufruir da sua casa, do seu apartamento, você vai lá e aproveita dela. Quando você não quer, ela tem que estar gerando dinheiro. E você não tem que estar preocupado com isso. Alguém tem que tomar conta disso. E essa pessoa que vai tomar conta disso é o administrador. É isso aí, assim, só para deixar um pouco mais claro, né? Desculpa até se ficar um pouco repetitivo, mas só para deixar um pouco mais claro. Casas residenciais é a imobiliária que vai alugar. De repente, essa casa até volta, essa casa até já vai ter algum inquilino esperando ela ser liberada, né? Porque dependendo da área, existe um déficit habitacional, né? E aí a pessoa fica até esperando você assinar com a Title Company para receber, né? Então, dependendo da área, isso acontece. E casas de férias não é imobiliária, é uma empresa mais de hotelaria mesmo, que vai fazer toda a gestão de check-in, check-out, enfim, limpeza, pequenas manutenções, e aí ela faz toda essa coisa que você falou de já colocar as contas em nome do novo dono e tudo mais. Isso tudo você consegue resolver paralelamente, né? Enquanto você ainda está no processo de fechamento, antes do closing, né? Você já consegue definir quem que é o seu administrador, né? Basicamente, assim, ó, são todas as pessoas que vão fazer isso. Você não precisa, como investidor, estar fazendo isso. Você vai só ter uma pessoa que vai tocar isso para você. Isso que é importante. É um investimento. A gente ajuda a pessoa realmente a fazer um investimento, um processo de investimento. E o olhar é diferente. Se você for comprar uma casa residencial, você tem que buscar esse parceiro com um olhar. E se você for comprar uma casa de férias, o parceiro é com outro olhar, né? É a estrutura de hotelaria que a pessoa tem, né? E o outro é a capacidade que ele tem de alugar os clientes, a região que ele está, uma série de outras coisas, né? O nível de serviço, o nível de serviço é diferente, né? Os valores também são diferentes, enfim. Né? Então, assim, ó, esse é o passo a passo para você fazer um investimento. Assim, é claro que na hora de conversar, de sentar com o investidor, são vários outros fatores, a gente aborda vários nuances diferentes de cada caso, como escolher o melhor administrador, como fazer cada um desses passos da forma mais otimizada possível, né? Sim. Mas para ter uma linha geral, é importante já esse episódio, eu acho que foi para entregar para vocês como é que é o passo a passo para você fazer esse investimento. E você esqueceu do último passo, né? Que é você, se for uma casa de férias, você ir passar as férias na sua casa, né? Aproveitar, né, o investimento que você fez, né? Não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto pessoal, né? É isso aí. Porque é indescritível a sensação de você passar as primeiras férias na sua casa de férias, né? Ou no seu apartamento em Miami, com a sua família, enfim. Não só o primeiro, né? Sempre, né? Vamos sempre trazer experiências diferenciadas. E também, quando é um investimento, é indescritível você ter aquele ativo dolarizado e você ter a sensação de que você está mais seguro, né? Então, só finalizando, né? Que tem essa parte. É isso aí, gente. Para quem chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Né? Assim, a gente vai trazer muito conteúdos como esse, a gente vai trazer detalhes de cada etapa desse processo. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouquinho também sobre a questão da abertura da empresa, por que abrir essa empresa, qual o custo que vai ter nessa empresa. A gente vai falar um pouco também sobre a questão da decoração, a questão do administrador. Já tem alguns vídeos, inclusive, que a gente entrevista alguns decoradores. Se você olhar no canal, tem uma entrevista com a Flávia, tem entrevista sobre financiamento. Então a gente faz um bate-papo bacana, que tem muito conteúdo no canal e cada dia a gente vai trazer algo mais. Queria muito seu comentário aqui. Comenta se você gostou, se esclareceu alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, pergunta aqui pra gente que a gente também vai esclarecer pra você. Isso aí. Qualquer dúvida, manda lá pra gente no Instagram também que a gente responde, né? É isso aí. Então, muito obrigado e até o próximo episódio do Café The Brokers.